Em 1989, com o mundo em disputa, todo poder, dinheiro, recursos naturais e até mesmo fronteiras eram negociáveis. A União Soviética, uma grande potência mundial, entrou em colapso. Enquanto alguns viam liberdade, o jovem e imaginativo ministro Cheng viu possibilidade. Cheng viu a possibilidade de uma nova ordem mundial. Cheng formou um grupo de investimento chamado Deus. O objetivo era reunir os mais ricos do mundo, os homens mais poderosos, topo dos 1%, para consolidar o controle e manipular não só a percepção da população sobre a própria realidade em que vivem, mas manipular eventos globais para fins lucrativos. Ou seja, forjar ataques terroristas ou mesmo guerras invisíveis até que as mesmas trazessem oportunidades de lucro. Como a Primeira Guerra do Golfo, por exemplo. No fim de disputas como essas, dinheiro vem. Nesse caso, petróleo. Ismail sugere aqui que a Guerra do Golfo da nossa realidade também pode ter sido uma fachada para intenções maiores. Cheng cortejou dignatários, líderes mundiais, oligarcas, empresários, e ele sempre foi ótimo em convencer as pessoas. Alguns acordos secretos, uma promessa aqui, um suborno ali. E desse jeito, o Grupo Deus ficou rico em petróleo no setor industrial militar. Com tantas pessoas poderosas protegendo seus interesses, controlar o mundo foi surpreendentemente fácil. E os negócios estavam crescendo. Com sua rede de hackers terroristas apostos, Cheng sugeriu que o Grupo Deus olhasse em uma nova direção. Espionagem industrial era coisa do passado. Que melhor maneira de influenciar todos do que todos conectados? O lançamento da internet nos Estados Unidos foi um teste. Americanos pareciam dispostos a dar a vida por uma tela. Sem hesitação, todos estavam online, oferecendo tudo o que tinham. Contas bancárias, contas de luz, informações residenciais e pessoais, testes psicológicos feitos pelas indústrias dos algoritmos para manipular e prever o comportamento humano. Foi realizado o maior golpe da civilização humana, e o mundo inteiro não só se ofereceu para participar, mas literalmente despejou tudo o que tinham, toda e qualquer informação sobre si mesmos, seus familiares, seus amigos, todos fazendo parte do mesmo conglomerado de informações que os controla. Conglomerado de informações do qual você está agora. Na nossa vida real, um punhado de empresas diferentes controlam essas informações. Mas na série, com o Grupo Deus por trás disso, a E-Corp tornou-se a maior frente do mundo. Com cada novo dispositivo lançado, havia um novo caminho para o Grupo Deus manipular o público. Usando o dinheiro acumulado por meio do Cyprus National Bank, um banco que faz negócios com o Grupo Deus, o banco do ministro Cheng, muitos outros eventos foram manipulados, como a Praça da Paz Celestial, a Guerra Civil do Congo, as duas guerras no Iraque e o massacre paramilitar de El Salado, que deixou muitos mortos, aniquilando até mesmo o futuro de gerações seguintes pelo trauma. Os ataques terroristas aos 71 prédios da E-Corp, mais uma fachada para a reconsolidação da empresa, tempos depois, com o retorno dos dados de cartão de crédito. Mas naquela época, enquanto o mundo abraçava a era digital, o topo dos 1% começou a ver que Cheng tinha se posicionado perfeitamente para assumir o controle total. Construída clandestinamente sob a usina nuclear da Washington Township, a máquina de bilhões de dólares de Cheng, o LHC, foi financiada pelo Grupo Deus. Eles, por sua vez, o topo dos 1%, começaram a entender que não estavam trabalhando com o Cheng, e sim para ele. Seu projeto, que tinha sido subestimado por anos, tinha sido o único propósito do Grupo Deus o tempo todo. E assim a importação do projeto para o Congo traz a necessidade de usar o cobalto no experimento, fazendo assim que a máquina não explodisse por conta de sua reação. Tudo faz sentido? Tudo se encaixa? O que eu estou prestes a te contar é ultra secreto, uma conspiração maior que todos nós. Há um grupo secreto de pessoas que secretamente comandam o mundo. Eu estou falando daqueles que ninguém conhece, daqueles que são invisíveis, do topo dos 1%, aqueles que brincam de deuses sem permissão. E agora eu acho que eles estão me seguindo. Aquele senso de isolamento some do enquadramento na quarta temporada. Estamos cada vez mais perto da verdade, então a centralização acontece de forma ainda mais expressiva, em alguns momentos até de forma escancarada, conforme o Elliot corre em busca da verdade. No clima de Natal, a abertura pela primeira vez coloca o nome de seu elenco no meio, sinalizando a diferença da temporada final com as anteriores. As bordas na tela estão borradas,
Assim como Ismail fez em Homecoming, que tem esses avisos na cinematografia que indicam o estado mental de seus personagens e até mesmo se eles estão ou não vendo o panorama todo. Na quarta temporada, temos zooms do melhor estilo Hitchcock. Apesar da série ainda manter seu estilo, ela se atualiza mantendo tudo mais interessante, em especial em seus episódios experimentais. Continuam havendo referências a Shift Control, uma série de hackers fictícia criada para apontar que Mr. Robot não é um drama tradicional sobre o tópico. Um tema do primeiro episódio da temporada é o quão mais à frente de todos White Rose está. Com um simples movimento brutal, ela tirou todos do jogo de uma vez só. Darlene começou a se drogar muito usando cocaína e outras coisas aleatórias para ter visões alucinantes de Angela, e se convencendo que Angela ainda está viva. Dawn está paranoica enquanto está escondida na casa da mãe dela, mas a paranoia não é tão grande quanto parece. Logo de início temos indícios de que a White Rose está de olho nela. Esse quadro com uma rosa branca é um exemplo disso. São esses pequenos avisos no ambiente que sinalizam que sim, ela e sua família não estão seguras. E o melhor palpite é que a Dawn, como todo mundo nessa série, está presa em um trauma. Embora não tenhamos visto Irving durante esse episódio, vemos a lacaia aterrorizante da Dark Army chamada Janine. E claro, o Elliot, que ficou tão perdido em seu ódio, que tudo que ele pode fazer é cair nas armadilhas que White Rose havia criado para ele. Na série, a economia voltou a crescer. A Icon está prosperando e não há mais tropas nas ruas. O que há agora são decorações de Natal. A quarta temporada começa imediatamente de onde a conversa de Angela com seu pai Philip Price parou na temporada anterior. Na conversa, Angela revela que Price está errado. O plano de White Rose é sim possível, e ela viu como é possível. Angela insiste que quer retribuição, vingança. Ela quer expor White Rose. Existe claramente uma contradição aqui, porque ao mesmo tempo em que ela diz que acredita em White Rose, ela quer expô-lo por ele ser uma fraude e ter enganado ela. Se tudo que ela realmente quer é ter sua mãe de volta, tudo que ela teria que fazer é esperar o plano dele estar completo. Isso ressalta a loucura inicialmente criada da necessidade dela em acreditar que tudo aquilo tinha um propósito, mas ao mesmo tempo revela a ficha da realidade caindo. E caindo tarde demais, eu receio, na hora errada. Já que Price estava como escuta, White Rose, como sempre, está ouvindo tudo. E tudo o que ela disse fez com que Price não pudesse mais protegê-la. Ela se tornou um risco grande demais para White Rose mantê-la viva. Price insiste que a única saída que ela tem é implorando a White Rose, mas Angela não quer nem saber. A coisa mais louca é que mesmo no final, Angela ainda acreditava no plano de White Rose. Aqui é como se ela tivesse aceitado a morte dela, aceitando que o momento é aqui e agora. E faz sentido visto todo o desespero anterior e a culpa dela. Na cabeça dela existem apenas duas opções. Ou o plano de White Rose é realmente verdadeiro e daqui a um tempo a morte dela não vai mais importar porque White Rose vai dar um reboot no planeta como uma espécie de criação de uma realidade paralela, ou ela foi realmente enganada, como seu pai afirma, e ela nunca mais verá sua mãe, além do fato da morte daquelas pessoas terem sido em vão. No primeiro cenário, não importa se ela viver ou morrer. Já no segundo, ela prefere estar morta do que viver com a culpa, ou a incapacidade de revidar. Então é por isso, eu suponho que ela tenha aceitado seu destino tão firmemente. As referências a Lolita da segunda temporada eram de Angela sendo seduzida por White Rose e seu plano insano. Angela afirma que não vai fugir disso, manda Price ir embora e se senta no banco. Price se afasta juntamente conosco, o observador silencioso da série. Ele anda completamente atordoado com a impotência da situação. Ele não pode nem pedir Angela de colaborar para mantê-la viva, e não pode nem pedir White Rose de eliminá-la. 2 soldados da Dark Army aparecem e atiram nela. Price volta para dentro de sua casa para tentar lidar com o que acabou de acontecer. Ele recebe uma ligação de White Rose, que afirma que Angela escolheu o destino dela. Lembrando que a morte de Angela acontece nesse momento, que é possivelmente algumas horas depois de Elliot ter se juntado à equipe de White Rose para dar a ela o que ela quer. Mais tarde, nesse mesmo dia, o Elliot deve estar em seu apartamento se preparando para desfazer o hack da E-Corp. Já o hack do embarque que o Elliot fez lá no final da terceira temporada para White Rose, que contém um mineral que ela vai usar para fazer experiência no LHC, deu certo, obviamente, já que o Elliot é o melhor dos melhores. Eles terão a liberação que precisam até o final do ano, cerca de 2 meses para poderem realizar o plano. Essa nova aliada de White Rose, a Wang Shu, assim como o anterior braço direito, não gosta de Elliot e acha que ele precisa de uma lição para ficar na linha. Então White Rose decide mandar a foto de Angela morta para Elliot. Essa aqui.
A série, é claro, não se esforça em mostrar a foto, já que ela é mostrada em apenas 1 milésimo de segundo. Isso acontece porque a violência em Mr. Robot nunca é gratuita. Quando envolve o desenvolvimento de personagens principais, ou o risco de morte deles, é mostrado de longe. As únicas mortes que são explícitas são de personagens secundários, como Gideon, Joanna, Trenton, Mobley, mas mesmo nelas não é apelativo. É depressivo. Ainda assim, quando se trata de algum personagem principal, a série se esforça para não mostrar quase nada. No caso de Angela, sua jornada está completa. E no caso de Elliot, está quase no fim. Espero que você aproveite seu último Natal, meu querido Elliot. Elliot para de falar conosco assim que desfaz o Five-9, porque foi quando ele descobriu que a Angela está morta, o que deve ter acontecido apenas alguns momentos depois disso. Agora, a razão para nós voltarmos para acompanharmos o que está acontecendo é o Mr. Robot. 2 meses depois, mesmo não gostando do amigo imaginário, Mr. Robot permite nossa presença para acompanharmos eles e possivelmente dar algum tipo de apoio emocional a Elliot, porque segundo ele, em algum momento eles vão precisar de um amigo. E é isso que nós somos. A questão é que Elliot começou a se fechar ainda mais depois que soube da morte de Angela. Caso você não se lembre, ele sempre teve uma apaixonite por ela, mesmo que ele não admita. E afinal, eles cresceram juntos e se conhecem melhor que ninguém. Mr. Robot afirma que Elliot também está falando pouco com ele. Então nós estamos no mesmo barco. Ele está se desligando, categorizando a dor, vivendo nas distrações, assim como os feriados, os Papais Noéis falsos, as árvores de plástico, as canções natalinas irritantes, uma grande produção de canto e dança para nos vender a ilusão de que tudo está alegre, ao menos por um tempo. Sei que ele está ignorando você, mas eu te atualizarei. Não acho que isso é por você. Vamos ser claros, eu ainda não dou a mínima pra você. Mas ele sim. Pense na justa posição da primeira cena da primeira temporada com a terceira cena da quarta. Em ambas as cenas, ele criou uma armadilha para pedófilos. Mr. Robot inclusive diz a mesma frase que o Elliot diz no primeiro episódio, quando o pedófilo oferece dinheiro a ele. You obviously don't know me, because if you did, you'd already know I don't give a shit about money. I don't give a shit about money. Mas o propósito de Elliot não é apenas punir um criminoso doente, como anteriormente, já que esse sujeito é literalmente uma das poucas entradas que eles têm no momento para se aproximar de White Rose, já que esse homem está conectado com a Dark Army e ao Cyprus National Bank. Enquanto o Mr. Robot guia o sujeito, é possível ver as notícias que apontam que a economia está se recuperando. Tudo isso graças ao heróico CTO da E-Corp e seu mais novo sistema de empréstimo. Tyrell Ellick está recebendo todo o crédito por mudar a E-Corp, mas como sabemos, ele é apenas um fantoche da Dark Army. Claro que ele está do lado de Elliot, e está só realmente esperando alguma oportunidade para entrar em ação. Por enquanto, ele está entediado. Ele queria tanto a posição de CTO desde a primeira temporada, e agora o cargo em si é um pesadelo para ele. É engraçado perceber como a série brinca com a ideia de Mr. Robot e Elliot estarem unidos e ao mesmo tempo separados. Mr. Robot diz que controla a estação. Até onde você sabe, eu estou em todos os lugares. O que é uma referência a Elliot só acompanhando tudo pelas câmeras. Ele está no trem. Mas vemos Mr. Robot acompanhando o sujeito. Então todo aquele lance sobre Mr. Robot representar o corpo físico de Elliot não existe mais aqui na quarta temporada. Tem uma cena mais à frente ainda mais interessante, que é quando o Mr. Robot está tentando acalmar a Darlene. Então do nada, o Elliot começa a falar com ela. Só que ela estava olhando para Mr. Robot, então passa a olhar para Elliot. A cena corta para cima e vemos que Mr. Robot não está lá. Então a realidade onde o corpo físico de Elliot estava não importa. A partir daqui, a série passa a tomar medidas mais liberais em relação à realidade dos dois personagens. Tudo isso porque mais tarde descobriremos que os dois não são reais. Elliot se tornou mais revolucionário e bravo, e Mr. Robot mais racional e emotivo. A integração de ambas personalidades só é possível a partir do momento em que o verdadeiro Elliot assumir o controle, porque senão a lógica é que ambos estivessem emocionalmente instáveis. E isso obviamente não aconteceu ainda por causa da morte de Angela. E claro, por outros fatores, dos quais nós vamos discutir em breve. Elliot virou-se para a obscuridade. Ele não se importa mais que Angela tenha sido morta, chegando a ponto de afirmar que isso era merecido. Ele tentou ajudá-la e ela se recusou. Nenhum deles é culpado. Ao mesmo tempo, esse novo lado de Elliot deixou ele desleixado.
tão desleixado que a Dark Army o está controlando socialmente. E ele ficou tão obcecado que nem consegue ver o que está acontecendo bem à sua frente. O velho Elliot nunca teria caído por uma porta aberta ou um porteiro que o enviou. Enquanto era Mr. Robot que cometia algumas merdas por ser menos racional, agora é o nosso Elliot que passa por isso. Diferente da vez anterior, nessa versão, ele perde sua chantagem quando o homem percebe que Elliot não pode protegê-lo da Dark Army e se mata. Enquanto tudo está fora de controle e todos nossos heróis estão perdendo, surge um raio de esperança. Elliot está agora na Allsafe, usando o local para planejar seus próximos passos. Elliot menciona o Cyprus National Bank, que é mesmo um banco que existe na vida real. E segundo a pesquisa de Elliot, todo o dinheiro de White Rose e a forma como ela movimenta dinheiro vem daí. Essa seria a forma de pará-la. Você me disse uma vez, não se derruba um conglomerado atirando no coração deles, porque eles não têm coração. Você estava errado. Nós encontramos o coração deles. O Elliot quer ir o quanto antes para o endereço que eles conseguiram e ignora todas as dicas ao chegar lá. Mr. Robot diz que é muito cedo para ir, que eles não têm informações o suficiente sobre o local. O plano dele é roubar o banco, tirando assim toda a influência de White Rose. Afinal, o dinheiro é poder. Na temporada passada, era Angela que estava perdendo a cabeça. Nessa, é Darlene. Ela afirma que Angela está viva e que viu ela. Darlene está obviamente drogada e se recusando a aceitar a realidade. Claro que parte disso é culpa de Elliot por não ter mostrado a foto a ela. No apartamento de Angela, em que Darlene parece estar morando agora, já que ela realmente nunca teve um lugar fixo em toda a série, além daquele esconderijo que o FBI forneceu a ela na temporada anterior, Darlene estava dando festas e aparentemente tentando ter uma overdose. As duas garotas fuçam no armário de Angela e acham marcas como Prada, o que é uma referência à mudança de cargo dela lá no final da primeira temporada, quando ela humilha o vendedor afirmando que vai levar Prada. E elas acham também sapatilhas de bailarina, o que é uma referência ao próprio relacionamento de Darlene com Angela, já que elas faziam balé juntas. Já no apartamento de Elliot, após ter caído na armadilha e ter sido pego pela Dark Army, nesse caso por Philip Price, um dos capangas de Price prepara uma quantidade de heroína para Elliot sofrer uma overdose. Esse capanga é nada mais, nada menos do que o Sam Esmail, o criador, roteirista e diretor da série, que já fez aparições nas 3 temporadas. Aqui, ele literalmente se transforma em um personagem, o responsável por dizer adeus, amigo, a Elliot. Goodbye, friend. Eu nunca esperaria que essa frase saísse da boca de outro personagem além de Elliot, ou Mr. Robot, e certamente não esperaria que seria o criador de tudo isso que dissesse isso. Por favor, não posso morrer assim. Machuquei tantas pessoas. Preciso consertar as coisas. Quando Elliot menciona o Cyprus National Bank, o capanga de Price dá uma olhadinha para trás, meio que indicando que isso tem alguma importância. Ao Price saber disso, ele percebe que Elliot pode ser o que ele precisava para se vingar de White Rose, e é por isso que eles o trazem de volta. Ao mesmo tempo em que a aparição de Esmail é apenas uma referência de seu criador se despedindo de seu personagem na temporada final, em termos de narrativa, pode existir algum outro sentido. Lembra que na primeira temporada Krista diz que os homens de preto que o Elliot vê não são reais? Então, com Esmail sempre presente, isso nos diz que eles eram reais. Isso não era uma paranoia de Elliot. Então, por alguma razão, White Rose ou mesmo Price sempre esteve de olho nele. O segundo episódio começa com Philip Price contando a Elliot como White Rose criou o Grupo Deus, o que foi basicamente a introdução desse vídeo. Price afirma que o Elliot deveria se considerar com sorte, porque ele é quem foi avisado sobre a invasão na propriedade da E-Corp, que é basicamente um honeypot de White Rose, né? Uma armadilha para pegar quem estivesse investigando um de seus assuntos. Price viu que era o Elliot e não reportou para White Rose. Em vez disso, ele decidiu dar um susto nele, mostrando o que aconteceria se não fosse ele ali. Price também viu valor nas informações que Elliot compartilhou, que com seu desejo de vingança, fez com que ele passasse a considerar realmente atacar White Rose pelo que ele fez com a Angela. Eu gosto do diálogo de Mr. Robot quando o Elliot estava realmente morrendo, sobre como ele achou que era o fim. Ele achou que tudo tinha acabado. No fim, se você observa como a temporada se desenrola, Mr. Robot se tornou mais um telespectador, mais um ouvinte, mais um observador, eu diria. Eu diria, aliás, que Mr. Robot está quase tão envolvido na história como nós estamos, como o amigo imaginário está. Mr. Robot não está presente o suficiente, não tem poder o suficiente. Se antes ele era o mais ativo das personalidades, esse papel passou agora para Elliot, ou como logo vamos começar a chamá-lo, Mastermind.
E é só no último episódio da série que entendemos o que isso significa para Mr. Robot e para nós. Descobrimos, através de Price, que Susan Jacobs era o principal contato do Grupo Deus, o que nos diz que Darlene teria acidentalmente matado a chance mais direta deles de impedir o plano de White Rose. Isso lá na segunda temporada, quando ela se vingou da executiva da E-Corp pelo que ela fez com a família dela. Susan, assim como Price, também trabalha para a Dark Army. Isso explica o porquê ambos praticamente empurravam Scott Knowles como um bode expiatório. De qualquer forma, o Elliot já tem seu plano formado, tudo que ele precisa é descobrir os meios para botá-lo em prática. Enquanto isso, Dom finalmente encerra o caso da morte de Santiago, acobertando os acontecimentos envolvendo a morte dele, aprendendo da pior forma como a Dark Army manipula as pessoas. Ainda assim, com os traumas, seu lado detetive nunca morre. E logo ela já começa a analisar as pessoas das quais pode precisar em afiliações futuras. Elliot recebe uma ligação de Darlene e descobre que sua mãe faleceu. Em seguida, o episódio revela Elliot em uma jornada de reconexão, ou pelo menos a tentativa da mesma, com a sua irmã. Na época em que o episódio foi exibido, isso não me parecia ter tanta importância, mas ao entendermos a importância de Darlene, isso meio que muda tudo. Inicialmente, ao saberem da morte de sua mãe, Elliot e Darlene só parecem querer seguir em frente, querem se livrar de todos os itens dela e esquecer isso. Fica claro que Darlene se sente mais confortável agora que sua mãe morreu, especialmente se você considerar que esse é um lugar que ela evitou vir durante anos, assim como essa cena da segunda temporada revela. Elliot, you're actually gonna go see her. We seriously need to talk. Shit has gone down. To do this. Okay. Just be quick. I'll wait in the stairwell. We should go home. I'm reconciling the past. Home can wait. I'll go in with you. No. She's not the same. Not gonna be what you remember, you know that, right? Está claro que a mãe de Elliot não era mais como ele se lembrava. Ela estava frágil, velha e indefesa. Não era mais aquela figura de culpa e vergonha que ele havia criado em sua cabeça. Claro que a mãe que Elliot imaginava em sua cabeça é na verdade uma personalidade criada para ele culpar a si mesmo pelo que aconteceu quando ele era criança. Vimos um momento de discussão entre as personalidades momentos antes de Elliot quase morrer. Como o Elliot tem transtorno de identidade dissociativa, ele tem seus sentimentos divididos, e parte desses sentimentos são tomados por personalidades e ela é a personalidade da culpa. Não significa, porém, que na vida real a mãe dele não fosse perfeita. Muito pelo contrário, né? Ela era na vida real tão parecida quanto era nas alucinações de Elliot. Dura, fria e rígida. Segundo Darlene, até mesmo agressora. Durante certo momento em sua vida, o Elliot precisou da figura dela para o auxiliar. Ele precisou da rigidez dela para se manter em uma ilusão. Bom, na verdade, observando a série, ele sempre precisou das outras personalidades como uma espécie de empurrão emocional. You can't leave us, and we can't leave you. Ever. It's true, son. O relacionamento de Elliot e Darlene com a mãe deles é de longe muito complicado. Algumas pistas nesse episódio só enfatizam o recurso dramático do qual o passado de ambos é para a série. Pistas como antigas tralhas da mãe deles em um secreto depósito da E-Corp que nunca são realmente encontradas, a antiga fita do Walkman de Elliot que era ele, Darlene e Angela desejando Feliz Dia das Mães para Emily, a mãe de Angela, e não para a mãe deles, da qual tinha o Walkman e a fita durante todos esses anos, provavelmente remoendo os arrependimentos sobre como tratou seus filhos, que nem mais a visitam. Talvez isso explique até mesmo o porquê ela se tornou catatônica com o passar dos anos. Mr. Robot tenta convencer Elliot a observar que sua mãe morreu e entrar realmente em fase de luto. Caso contrário, se ele continuar se fechando, isso irá destruí-lo. Lembre-se, esse Elliot é a personalidade do ódio, o Mastermind. E com a morte de Angela e o plano de White Rose se desenrolando, tudo o que ele está fazendo é tentando se manter focado. O que obviamente não vai dar certo, já que ele está andando com um lembrete constante de sua realidade, a Darlene. Essa cena, quando um se abre com o outro, é muito boa, em especial pela referência a Kevin McAllister de Esqueceram de Mim.
A referência vem do boneco de neve que está ao lado deles, já que na temporada anterior Elliot conta a Krista sobre o dia em que caiu da janela, dizendo que estava fazendo um boneco de neve com sua irmã, do lado de fora de sua casa, e menciona o filme Esqueceram de Mim. Essa é provavelmente uma das referências mais sombrias quando pensamos sobre o passado de Elliot, e isso é mais uma pista da narrativa do episódio de que essa tal revelação está por vir. E não, essa revelação não está no cofre que a mãe deles escondia. Mr. Robot nunca foi sobre mistérios gratuitos ou fáceis, a cena em si é um lembrete disso. A própria resolução sobre o que aconteceu com Angela é aceitada por Darlene aqui. Ela estava vendo Angela e querendo acreditar que ela ainda poderia estar viva, simplesmente por não aceitar a realidade. Nem preciso dizer que esse é sempre um tema muito recorrente na série. Logo depois, em um breve encontro com Shang, Price revela que não fará mais parte da organização do Grupo Deus, e que está deixando o cargo de CEO da E-Corp. Shang vai à loucura, e agora sua mudança de planos envolve Tyrell. Price liga para Elliot, entregando a notícia de que o plano dele pode realmente acontecer agora. Tudo o que ele tem que fazer é esperar. Como Price havia dito a Elliot que Susan Jacobs era a entrada dele para o Grupo Deus, ele começou a pesquisar o paradeiro dela durante o episódio. Darlene reparou, então ela decide abrir o jogo com ele contando a verdade. A verdade enfurece Elliot, mas o que o enfurece mais ainda é ela contando que Fernando Vera apareceu na porta do apartamento dele há 2 meses atrás, e ela teria contado isso a ele. Elliot não tinha acesso a essa informação, então a única pessoa que poderia ter assumido o controle naquele dia é Mr. Robot, correto? Errado. Não foi Mr. Robot também. Darlene diz que quando contou a Elliot que Vera apareceu, ele ignorou ela como se isso não fosse nada. Imediatamente, Elliot olha para Mr. Robot, achando que foi ele que assumiu o controle naquele dia. Até mesmo Mr. Robot parece estar confuso. Nem mesmo ele sabe o que está acontecendo. A questão é que Darlene falou com alguém. No fim do episódio, é revelado que existe mais uma personalidade na mente de Elliot. We need to wait. For what? For him. You mean Mr. Robot? No. Elliot? No. The other one. Buster Malhart é um filme lançado em 2016, bem antes do Rami Malek ter sua carreira alavancada por seu Oscar, né? O filme lançado 1 ano depois da primeira temporada de Mr. Robot tem, na verdade, semelhanças demais com a obra. É impossível para mim mencionar uma realidade paralela mental sem mencionar Buster Malhart. É um filme muito intrigante que me pareceu um cruzamento modernizado entre Clube da Luta e Donnie Darko. Existem algumas maneiras de interpretar esse filme. Eu vou começar com o que eu considero a interpretação mais óbvia, então apresentarei mais 2 interpretações alternativas que eu considero mais atraentes, e enfim eu irei compará-las com a série, porque de muitas formas as 2 obras contêm a mesma moral, contêm a mesma lição. Eu vou contar agora toda a história do filme, então obviamente terão spoilers. Jonah, ou Jonas, como quiser chamar, é um homem casado e tem uma filha de 2 anos. A premissa inicial é que ele tem insônia, e o filme se passa em uma época em específico onde ele tem que cobrir vários turnos à noite, enquanto tenta conciliar sua vida familiar de dia. Tudo isso enquanto tenta juntar dinheiro para sair da casa de seus sogros, dos quais parecem ver a presença dele como um estorvo. O que tende a ser muito, muito difícil. The solution is we get out. We find space of our own. We find a way to be happy outside of this fucking house. Oh, and we pay rent every month. Every month, for how many years? Becoming what? Slaves to this system like everybody else. And she becomes a slave too. She needs something different. We need mountains, we need dirt, we need air. Can't live here. And then what's the point? What's the point of living here for 3 years with that fucking bitch? Huh? What were we doing? What were we saving for? Fica claro aqui o desejo de Jonas em tentar sair do sistema em que está inserido, seja o sistema econômico, social ou mesmo familiar, mas é como se eles tivessem um beco sem saída. Como sua própria mulher diz, eles têm uma filha de 2 anos. Sabemos muito pouco sobre Jonas. A única coisa que temos certeza sobre seu passado é que ele tem um histórico criminal. E segundo sua mulher conta, ele tende a se lembrar do passado de forma diferente do que o passado realmente foi. Em sua versão fantasiosa, ele era um vagabundo perdido,
que encontrou Marty, uma garota de igreja que o ensinou sobre a Bíblia e o converteu e o transformou para viver uma vida digna. A versão de Marty é bem diferente. Como ela mesma conta na igreja, ela era uma viciada em drogas e abusava de seu corpo. Ela se odiava e odiava a todos. Ela ainda afirma que graças à igreja e a Jonas, que encontrou forças para ter uma família com ela teve a capacidade de deixar seu passado para trás. Essa cena, por exemplo, nos mostra a perspectiva de ambos sobre como e por que eles estão juntos. Well, you're cute. I was a bum. You're a cute bum. Dirty fleas and grimy teeth. You didn't have fleas. You're just the most pristine little church girl. Lately in a suit, talking to me about Jesus. All right. If that's the way you like to remember it, that's fine. That is how I like to remember it. Right, I remember it. I brought you into the pantry. And you were so starved for affection, you fell in love right away. And you've been trapped ever since. O filme faz de tudo possível para assimilar a condição atual de Jonas como um aprisionamento, ao mesmo tempo onde sua família representa o ápice de sua felicidade, e é justamente por eles que ele faz as coisas que faz e enfrenta as coisas que enfrenta. Ao mesmo tempo, inevitavelmente, ele não é livre por conta deles. Por conta deles, ele não pode fugir do sistema, por assim dizer. Tudo indica é que antes de tudo isso, Jonas era na verdade um morador de rua. O filme mescla cenas dele barbudo com cenas da atualidade. Por essa razão, nos parece que as cenas dele barbudo representam o seu passado, só que não. Logo aprendemos que essa cena se passa depois dos eventos de todo o filme, ou mesmo durante. Mas como assim durante, você me pergunta? Bom, o filme brinca com a ideia de que existem dois Jonas vivendo simultaneamente, e eles eventualmente até acabam se encontrando. O filme até fornece uma explicação despirocada para o conceito. Apesar de eu, pessoalmente, interpretar tudo surreal nesse filme como uma grande metáfora sobre o personagem, e eu já vou explicar o porquê e como essa metáfora é similar à que encontramos em nosso Elliot/Mastermind, a ideia do filme não é realidades paralelas, e sim a mesma realidade dividida acontecendo dentro dela mesma. É o que a gente chama de inversão, um acontecimento que tem o dever de mudar a realidade. A teoria é que o universo tem o formato de uma maçã, e a parte de baixo da maçã possui o seu esfíncter, que é na verdade um buraco negro, que é justamente a passagem para fora da inversão, que é nada mais nada menos do que uma falha na matriz da realidade. Um erro que ocorre e muda a realidade. Nesse caso, o erro seria Jonah. O erro é que existem dois Jonas da mesma realidade, e isso precisa ser corrigido. Os dois Jonas podem ser vistos como uma metáfora dos desejos do personagem. O desejo de ter uma família e o desejo de ser livre. A passagem para fora da matriz representa a escolha. Para ensiná-lo a como ser livre, é aí que entra o profeta, um homem que se descreve como o último homem livre, e também se descreve como um exterminador, que acha os bugs da realidade e os conserta. Enquanto isso, num futuro nem tão distante, um ladrão de casas conhecido pela mídia como Buster faz coisas muito estranhas, como se manter constantemente semi-nu ou pelado, defecar em panelas e virar quadros ao contrário. Como eu disse, Jonah trabalha em um hotel. Ele dá um quarto ao último homem livre. E eles armam um esquema para roubarem dinheiro dos indivíduos ricos que vão ao hotel. Sim, roubar indivíduos ricos. O plano de Jonas e sua motivação é clara para nós. Essa é uma tentativa dele escapar do sistema em que está inserido, e assim dar uma vida melhor à sua mulher e filha. Mas ao mesmo tempo, a sua mulher e filha fazem parte do sistema em si. Fazem parte da inversão. Justamente por conta delas, Jonas realmente não quer mais roubar e de forma alguma fazer parte desse esquema que o último homem livre colocou ele. Então ele encerra qualquer tipo de relação com ele. O último homem livre retorna novamente, desta vez espancado, sinalizando o conflito interno nas decisões de Jonah, que luta mentalmente para tomar uma decisão sobre sua vida. Ele retorna pedindo ajuda, e Jonas decide dar mais uma chance a ele, permitindo que ele durma no hotel mais uma noite.
Coincidentemente, essa é uma noite em que Jonas havia prometido à sua mulher que eles estariam juntos. Como consequência, ela e sua filha estão no hotel também. Jonas passa algumas vezes para checar se elas estão bem e volta ao seu turno, esperando que o tempo passe rápido. Mas não passa. Depois de aprender mais sobre a teoria da inversão em um vídeo na internet, ele volta à mesa da recepção. E o local onde geralmente está a foto de sua família, a foto ainda está lá, mas há algo diferente. Ela está invertida. Jonas se desespera. Ele já sabe o que aconteceu. Nós, a audiência, ainda estamos em dúvida. Quando seu turno finalmente termina, ele corre. Ao entrar no quarto, ele se depara com sua mulher e filha mortas. Elas foram brutalmente assassinadas. Bom, inicialmente parece que esse é o motivo de ele se isolar e se tornar quem ele é depois, arrombando casas, invertendo a vida das pessoas. É como uma história de origem de um assassino em série, só que sem a parte dos assassinatos, já que Buster nunca realmente mata ninguém. Em teoria. Logo depois, mais tarde no filme, aprendemos com as filmagens das câmeras de segurança que o último Homem Livre nunca realmente entrou no hotel. Aliás, ele nunca realmente esteve ali. Era Jonas, sozinho, o tempo todo. Agora, ele já é cogitado como assassino por todos, inclusive por si mesmo. Ao pegar a estrada, Jonas se depara com dois caminhos diferentes. Ele sai do carro e caminha até o meio deles. Algo acontece e ele se divide. Dois Jonas idênticos andam por caminhos diferentes. É assim que o filme traz a ideia de que o suposto passado e o suposto futuro são na verdade dois futuros, de dois Jonas diferentes, divididos a partir do primeiro Jonas que teria cometido o crime em uma crise de loucura. Já que não sabemos nada sobre seu passado, ele pode ser na verdade louco, e tudo isso é uma fantasia para não culpar a si mesmo, tentar escapar da situação em que está e se tornar o último homem livre. Ou realmente existe um bug no sistema, e o segundo profeta da inversão foi mandado para terminar esse bug, como essa cena sugere. You've been there for a long time. Why am I there? There's been a mistake. There's a bug in the system. How can I fix it? We sent an exterminator. I'm like a roving exterminator. I find the bugs, I fix the binary. We are sorry for your loss. Tem um porém. Qual seria o bug do sistema? E é exatamente onde a metáfora principal do filme se desenvolve. A principal mensagem do filme é realmente possível ser livre? Essa cena sugere que o bug na verdade não é existir dois Jonas, e sim só existir um. Segundo o vidente na televisão, um exterminador foi mandado para consertar o bug no sistema. E o que ele faz? Ele mata a família de Jonas. Metaforicamente falando, o bug é sua família, pois o desejo de Jonas em ser livre nunca será completado enquanto ele estiver com eles. Então é aqui onde a pergunta de que se Jonas realmente matou elas se torna irrelevante, porque sendo o último homem livre ou sendo ele, de uma forma ou de outra, sua família está morta, como consequência dele querer ser livre. No final do filme, os dois Jonas se encontram, um confronta o outro. O filme nunca mostra, mas tudo dá a entender que o Jonas sem barba mata o barbudo. Ele mata uma parte de si mesmo, justo a parte que almejava a tal liberdade. Logo depois, ainda tendo que lidar com a consequência de seus crimes, ele é encurralado na floresta e misteriosamente desaparece na caverna, como se um buraco negro o tivesse sugado. O filme termina com Jonas transportado para uma ilha, onde, ao acordar, tem vislumbres de sua mulher e filha brincando na praia. Está em uma versão especial de Paraíso. Mais cedo, o próprio filme explica esse conceito. É como se ele tivesse cumprido sua missão, e assim fica claro que o profeta mandado para consertar o bug na matriz é ele mesmo. O filme é sobre um homem casado e pai lutando contra seu desejo de liberdade, uma vez que a liberdade não é o que parece. O que nos leva à interpretação 1. O filme é sobre Jonas, o personagem principal, e sua batalha contra a insônia, mal-estar mental e seu desejo de se desconectar da máquina da sociedade que o mantém trabalhando em um emprego sem saída, e, eventualmente, seu desejo desconhecido de também desconectar-se de sua vida familiar e ser, entre aspas, livre. Nessa interpretação, aceitamos a óbvia noção de que o homem no hotel não é real, e que Jonah matou sua família. Também aceitamos que sua presença nas montanhas
e sua jornada no barco ocorram antes e depois uma da outra. Essa interpretação exige, aliás, que a jornada no barco esteja em sua cabeça, e que ele tenha perdido a cabeça depois de toda a privação de sono, o que lhe permitiu alucinar a vidente falando com ele no programa de TV. A jornada no barco que acontece no final do filme seria uma inspiração a tudo o que aconteceu antes, pois Buster descobre na TV que acharam uma garrafa no mar com um bilhete escrito por ele. No bilhete, ele conta que está perdido no mar há muito tempo. Ele revela seu nome antes de se tornar imigrante, Onus Quato, que agora é conhecido como Jonas Coyat. É revelado que ele se perdeu no mar durante uma tempestade enquanto estava em uma viagem de pesca no México, e foi dado como morto. Tempos depois, em outro continente, ele se torna um mendigo e conhece Marty, e a história segue daí. Mas no barco, que seria agora em sua mente, ele aceita essas forças duplas e opostas, de querer se conectar e ter uma família versus querer andar livremente. Ou permite que um desses desejos seja comido pela baleia metafórica. A cena na praia depois poderia ser tomada como uma conclusão do sonho ou ilusão, ou a conclusão da lógica do que ele gostaria que acontecesse no céu. Então, toda essa suposição de que Jonas vive em um mundo normal, como o nosso, onde coisas mágicas não acontecem, o último homem livre é uma ilusão. O próprio Jonas matou sua família porque ele queria se libertar de suas obrigações e explorar o mundo. Porém, um filme tão complexo quanto esse nos apresenta outras vertentes. Com isso em mente, aqui está a interpretação 2. O filme é sobre Jonas e sua batalha para reconciliar o seu eu duplo, sua identidade como homem de família que cuida de suas responsabilidades e sua identidade como um homem primitivo que não tem apego e que vagueia a uma terra livre para experimentar o que ele quiser. No mundo de Jonas também existe uma poderosa força mágica que garante que as pessoas estejam onde deveriam estar, e foram elas que expuseram os eventos que culminaram na morte de sua família. Para expandir a poderosa força, um dia essa força, novamente apelidada de inversão, descobre que Jonah não está onde deveria estar na vida. Ele não deveria ser um homem de família, ele deveria ser um andarilho sem apego. A força envia um reparador de bugs, também conhecido como o Profeta, que só pode ser visto por Jonas. O Profeta não faz parte da mente de Jonas, e não é uma ilusão. Ele realmente existe, e ele realmente rouba coisas enquanto Jonas está no hotel. O Profeta percebe que o problema que ele deveria consertar é que Jonas nunca deveria ter uma família. Então, ele os mata. Sai após finalizar seu trabalho e deixa Jonas com a bagunça, fazendo ele acreditar que ele mesmo teria matado eles. Jonas talvez perceba no fundo de sua mente que sua família era o bug que precisava ser consertado, mas ele tem tanta dificuldade em aceitar isso que isso quebra sua alma, quebra seu coração, e ele literalmente se divide em dois seres físicos diferentes quando chega à estrada. Talvez o Jonah que segue a estrada acima, ou seja, Buster, seja quem ainda quer uma vida em família. E talvez por isso que ele está constantemente invadindo casas de férias nas montanhas, que geralmente são ocupadas por famílias reais. Por outro lado, Jonas que desce a estrada baixa é aquele que evita o apego e a paternidade e decide ir o mais longe possível da civilização e decide falar quase inteiramente em espanhol, ao contrário de Buster, que fala quase inteiramente inglês. Quase. Estamos en el vientre de la ballena, mi amigo. Isso o leva a ficar totalmente sozinho. Eventualmente, Buster percebe o que aconteceu com ele quando liga para a linha direta com a vidente e acaba conversando diretamente com a força da inversão. Essa percepção o puxa para fora das montanhas, completamente quando ele atira para o céu. Ele realmente se teletransporta para o barco e é forçado a ser morto, matar o homem da estrada ou talvez encontrar uma maneira de os dois seres se tornarem um. Agora, seguindo essa linha de pensamento não muito lúcida, né? O que realmente acontece nos momentos finais do filme? O pouso dele na praia significa que um deles morreu? Ou os dois se juntaram novamente em um? Ou Jonas está morto e isso é o paraíso? Ou onde ele passou pelo buraco negro, pelo esfíncter, e saiu para aquele lugar tranquilo que tanto procurava? O concerto de bugs que matou sua família os enviou pelo buraco mais cedo? Se sim, era essa a intenção da entidade da inversão o tempo todo? Era reuni-los? E na verdade essa foi uma lição para ele aprender o valor da família? Enfim, eu realmente gosto de ver o filme a partir da lente surreal e compará-la com a lente real. É muito mais interessante se você aceitar que esses eventos são inexplicavelmente reais.
Toda a explicação da teoria da inversão tem sempre uma menção ao anal, nesse caso, ao esfíncter da realidade. Quando Buster está solto, agora livre de seu trabalho e família, ele defeca em panelas, quase como se fosse um sinal de liberdade. A sogra de Jonas acha ofensivo um desenho animado onde o personagem anda pelado. A filha de Jonas gosta do desenho e ele também, porque o personagem é livre, assim como Buster é livre para ficar nu o tempo todo se quiser. A história tem muitos elementos religiosos. Primeiro de tudo, Jonas no barco não é uma persona. Ele é uma metáfora para o que o Jonas/Buster está passando. O livro de Jonas da Bíblia nos fala sobre Jonas, que foi ordenado por Deus para embarcar em um navio e navegar para uma cidade e proclamar aos seus habitantes que eles devem se arrepender ou enfrentar a ira do seu Criador. No entanto, Jonas é lançado ao mar, em uma tempestade, e é engolido por uma baleia, e depois é levado de volta à praia. O nosso Jonas matou sua família em um estado de confusão. Nós o vemos perceber as coisas de maneira diferente, como se tivesse sido afetado por alguma coisa. Como se tivesse sido ordenado a fazê-lo por vozes, talvez. Ele teve um colapso mental, entrou na personalidade de Buster e agora tinha que contar ao mundo sobre a segunda inversão para salvar todos desse desastre, muito similar ao Jonas da Bíblia, tentando alertar as pessoas. A mensagem na TV pode ter sido algum tipo de intervenção divina. Também pode ter sido um dos delírios de Buster. Como os dois Jonas são divididos por dois caminhos, duas escolhas diferentes, o Jonah de cima pode ser o Jonah que tenta alertar a humanidade sobre a inversão que está vindo. E o Jonah de baixo pode ser o Jonah que se esconde de Deus, que não pretende seguir as ordens de seu Criador. Mas para mim, o ponto sobre o filme é que é impossível ser livre, porque uma escolha sempre te priva de algo. Se você é um homem solteiro, você é privado de ter uma vida de casado. Se você é um homem casado, você é privado de ter uma vida de solteiro. Se você é casado, você tem problemas de casado, e se você é solteiro, você tem problemas de solteiro. Claro que nesse último caso é bem menos problemas. Por mais que uma escolha ou outra te dê menos problemas, de qualquer forma você vai tê-los e é impossível ter tudo. É esse o ponto, tá? É impossível ter tudo. A partir do momento onde você escolhe um caminho, você elimina a versão anterior do outro caminho que você poderia ter seguido. Essa é a vida. Lide com isso. Então, você é livre, mas ao mesmo tempo você não pode ter o que quer. Veja bem, em ambos os cenários, para Jonas, isso acontece. É realmente possível ser livre? E mesmo que fosse, qual o preço necessário? E mesmo, o que define liberdade? Você tem liberdade para escolher, mas eventualmente seu senso de liberdade é ilusório. Isso tem muito a ver com divindades e a ideia de destino mesmo. Se o erro no sistema seria de qualquer forma corrigido, do que as escolhas de Jonah realmente importam? Se de um jeito ou de outro ele terminaria no mesmo lugar? O mesmo paradoxo ocorre com a história de Jonas na Bíblia. Se Deus deu livre-arbítrio para ele, como o que é destinado a acontecer realmente acontece? O que nos leva à interpretação 3. A história de Jonas foi um loop. Eu digo que foi um loop porque não é mais um loop. Afinal, a lógica é que se a maçã é o universo, ao sair pelo esfíncter da maçã, ele sai do loop da realidade. Assim como conceitos como a teoria M, uma das vertentes usadas pelo assassino da primeira temporada de True Detective, a jornada de Jonas seria um loop do qual ele teria que, inevitavelmente, autoconsertar sua realidade. E no final da história, quando ele mata a si mesmo, ou funde-se a si mesmo, ou mesmo mata a ideia de liberdade, é quando ele escapa do loop e foge dele pelo esfíncter da realidade. Sua missão estaria completa, assim como Jonas da Bíblia. E por mais que ele não teria conseguido alertar todos sobre o inevitável, a metáfora é que ele teria mudado sua mentalidade. E esse final representa Jonas dando valor ao que ele tinha inicialmente. Da mesma forma, eu acredito que a jornada final do Elliot/Mastermind, no fim da série, representa ele dando valor ao que estava na sua frente, desde sempre. Como ele mesmo diz a Darlene, o Elliot real não tem tudo. Ele vive na realidade perfeita, mas a realidade perfeita só é perfeita porque ela não é real. O único vínculo com a realidade que o Elliot real tem é com a Darlene. Por definição, ela não pode fazer parte da fantasia. Novamente, não se pode ter tudo, nem mesmo mentalmente. Então, o mesmo dilema que os dois Jonas enfrentam é o mesmo dilema que os dois Elliots enfrentam em realidades diferentes. Um anseia pela vida do outro, pela suposta liberdade do outro. O Elliot real, vivendo em uma simulação perfeita, é incompleto por conta da ausência de Darlene. E o Elliot falso, na realidade verdadeira, é incompleto por não ter o que quer. E claro, por estar fragmentado. E mesmo que nós, por exemplo,
só trocássemos os dois de lugar, nada realmente mudaria. Em termos de satisfação, eu digo, a realidade é dura por ser real e inevitável. A ilusão é dura simplesmente por não existir. Então, observando essas duas situações, eu te pergunto novamente, é realmente possível ser livre? There are very few free men left. Let me guess, you're one of them. Feel like I know you. Doubtful. What do you do? Computer systems engineer, consultant. See, for millions of years, man roamed free under the stars. Only the strong and the lucky survived or procreated. It was absolutely brutal. All sex was rape. You know the drill. I don't. It was, until one day Eve flipped the script. She introduced Adam to her fruit, which is really just code for clitoris. And the whole system got rebooted. Bong! The first inversion. Little by little, we started to build civilization in binary. Logic, rules, inputs and outputs. But see, there's a catch. The better the system, the more a trap it is for the individual. We've walled ourselves in. Now, what I do for a living has to do with termite control. There's a bug in the system. Not many people know about it yet, but they soon will. Ever heard of Y2K? No. No. When we hit the year 2000, our computer systems, they're gonna fail. System reboot on a global scale. I'm talking economic collapse, security breaches on every level, Pentagon, CIA. It's gonna be a bloodbath. How do you know? How do I know? Sources on the inside, backwater channels with like-minded hackers, burning fucking bushes everywhere I look. I'm the prophet of the second inversion. Como o profeta da segunda inversão diz, a primeira inversão ocorreu quando Adão comeu o fruto do Jardim do Éden, onde Adão e Eva encontraram liberdade após desafiar as leis estruturadas de conformidade criadas por Deus. E depois que os indivíduos foram livres para sair das limitações que o Jardim do Éden apresentava, eles se reproduziram, criando assim uma sociedade onde pudessem construir seus próprios confinamentos, como governos, países e corporações. Então, enquanto a primeira inversão seria, na verdade, Adão e Eva comendo o fruto proibido e fugindo assim de um local do qual eles foram criados à imagem de Deus, e eles criando uma sociedade criada à imagem deles, a segunda inversão seria o colapso desta mesma sociedade. Nesse caso, o mundo como conhecemos chegando ao fim, ou pelo menos o sistema criado pelos humanos, dando assim liberdade aos indivíduos. Assim como acontece com os Jonas da história bíblica, o nosso Jonas é comido pela baleia e está metaforicamente dentro da baleia. Ele mesmo diz isso no final do filme. Estamos en el vientre de la ballena, mi amigo. Isso está no programa de TV que a Marte assiste. Go, Jonah, to the mountain. Go, Jonah, to the sea. As far away from yourself as you can get. The storm will follow, and nothing is for certain. E até na música do início do filme, que é sobre estar na barriga de uma baleia. Seguindo a interpretação 1, da qual eu digo que Jonas teria enlouquecido e matado sua própria família, a baleia representaria uma doença mental, uma forma de sua mente realmente projetar os momentos de decisão da vida de Jonas baseado em seus desejos. Seguindo a interpretação 2, da qual eu digo que a inversão é uma força paranormal que corrige o bug do universo, a baleia é justamente essa força que engole Jonas logo depois de remover sua família da realidade. A baleia representando essa força, que é mostrada em forma de maçã, engole Jonas e após ele mesmo corrigir o bug da realidade, cospe ele e o joga para fora da força da inversão. Já seguindo a interpretação 3, da qual eu digo que a vida de Jonas seria um loop, o loop é justamente a maçã em si, um loop do qual ele passou diversas vezes. O loop seria na verdade o erro da matriz e o profeta é mandado para corrigir esse erro. Ele corrige e por isso que Jonas consegue escapar pelo esfíncter da maçã. De qualquer forma, seguindo as interpretações, o resultado é o mesmo. Jonas vai parar do outro lado com sua família. Isso representa a força do personagem em resolver seus dilemas morais e mentais. Da mesma forma, a mente de Elliot tentando fazer o Mastermind se lembrar do que ele fez é uma forma de Elliot, e quando eu digo Elliot me refiro a todos eles, essa é uma forma de Elliot resolver seus dilemas mentais consigo mesmo e se integrar em seu eu verdadeiro, descobrindo quem realmente é.
E no caso de Jonas, sua jornada é uma forma de ele descobrir o que ele realmente quer em sua vida e como deve vivê-la. Back up the cul-de-sac. Come on, do your worst. You've quit your job again. It's time to start. When the great inversion occurs, the spin of the universe will be reversed upon itself, creating a cosmological storm of unfathomable power. Then bang, a new Big Bang, a brand new cycle, eternal recurrence of the almost same, over and over again. There is a tiny island to be found with a brief respite, like the eye of a hurricane. This place exists and doesn't exist. The perpetual calm of the center of a black hole where ideas are hatched and formed.